Hoje eu vou estar ensinando a vocês a como fazer um dialog ou um modal, né? E mais especificamente um modal com ações de confirmação, ou seja, um alert dialog, né? Que é um modelo de componente que a gente tem geralmente utilizado na finalização de formulários para a conclusão de um formulário específico mesmo. Se você quiser aprender a desenvolver esse componente e obter o conhecimento a respeito dos itens abaixo que a gente vai estar utilizando para criar ele, vem comigo que hoje eu vou estar mostrando tudo para vocês. Fala galera, beleza? Eu me chamo Ariel, sejam bem-vindos a mais vídeo. Hoje nós vamos dar sequência nessa série de vídeos onde eu tenho mostrado para vocês a como desenvolver componentes que a gente utiliza no dia a dia, né, de uma maneira muito reutilizável, e assim a gente aprende a utilizar o React em casos mais aprofundados. Se você não me conhece, eu me chamo Ariel, me siga nas redes sociais, @uri3l para obter mais conteúdo relacionado ao canal. E também se junte à nossa comunidade no Discord, uma comunidade voltada a desenvolvedores que tem o objetivo de se ajudar e evoluírem juntos no seu dia a dia. O link tá aí na descrição. Então bora lá, vamos seguir aqui fazendo o desenvolvimento desse cara. Bom, pra gente começar aqui, eu quero dizer que nós estamos utilizando aqui um componente que foi desenvolvido no vídeo anterior, né? Que seria esse componente de botão aqui, tá? Eu vou mostrar tudo pra vocês o que tem no template do projeto aqui, bem rapidinho, tá? Aqui nós temos alguns componentes, né? Nós temos o icon, mesma lógica de icons que a gente fez nos vídeos passados. Se você não chegou a entender como eu fiz para transformar esse VG em componente, pode checar o vídeo anterior, onde eu falo a respeito disso. Onde a gente basicamente pega um SVG, né? Transforma ele em um componente, exporta essa função e recebe propriedades, né? Onde eu faço spread das propriedades aqui. E eu também faço a tipagem aqui, que no caso a única propriedade que eu pretendo receber são class names, que seria para estilização através do Tailwind. E também na questão de como configurar projeto com Tailwind e tudo mais, eu tenho nos vídeos anteriores também, tá? Com mais detalhes. Então hoje nós vamos seguir mais direto ao projeto aqui do Alert Dialog. Basicamente, além desses icons, eu tenho o componente de botão aqui que foi desenvolvido no vídeo anterior. Todo o tutorial desse código vai estar linkado aí para vocês, né? E eu tenho o Confirm Dialog, que é basicamente um H1 dizendo bora codar, que ele tá aqui embaixo, né? E depois a gente vai transformar esse cara de uma maneira mais reativa para ele funcionar como modal mesmo. Aqui no app.tsx eu tenho basicamente um form, tá? Onde eu tenho um onSubmit, que é uma função chamada handleSubmit, onde eu coloco um console.log confirmou, né? Onde basicamente na função handleSubmit eu tenho um console.log que ele me diz que o usuário confirmou, onde houve o submit daquele formulário, né? E aqui dentro dele eu tenho o botão remover, onde o objetivo dele vai ser gerenciar o dialog, né? Porque é um exemplo de um form, então aqui, por exemplo, eu tenho diversos inputs aqui e tudo mais. E o meu objetivo é que esse botão remover seja para eu realizar a ação final, ou seja, inserir o meu formulário. Só que, claro, eu não vou informar nenhum dado aqui porque o nosso foco mais é em desenvolver o componente do Alert Dialog, né? Que no caso ele está aqui. Eu também chamo ele de Confirm Dialog porque ele é um alerta, né, para o usuário, mas ele também serve de forma para confirmar uma ação, né? Então, o Confirm Dialog ele está montado aqui, beleza? Então a gente vai começar a codar, brincar com esse cara para fazer ele funcionar certinho. O primeiro passo seria fazer uma renderização condicional desse bora codar aqui, né? Para que quando o usuário clique no botão, ele realmente de fato apareça, né? Então quando ele clicar aqui, quando ele for finalizar as ações do formulário, realmente vai aparecer para o usuário como se o usuário tivesse finalizado a ação do formulário, né? Então, para fazer isso, basicamente eu vou ter que fazer um gerenciamento de estado, tá? Esse gerenciamento de estado eu vou fazer aqui no app. Então, eu basicamente vou ter aqui um state, tá? Deixa eu colocar aqui. Const isDialogOpen e set isDialogOpen do useState, né? useState que começa inicialmente em false, né? Porque inicialmente o modal ele começa como fechado. Aí esse estado, ele mantém a informação de se o modal está aberto ou não, tá? E para isso, eu utilizo ele aqui, onde eu passo uma propriedade chamada isOpen para o confirmDialog, onde eu vou passar para ele a variável isDialogOpen. Seria o estado que gerencia a exibição do modal. Beleza. E aqui, nesse cara, eu já vou começar a fazer a tipagem dele, tá? confirmDialogProps, onde eu vou criar uma interface, onde eu vou dizer tudo que esse componente vai receber, né? Então eu vou fazer aqui interface, confirmDialogProps, e eu vou colocar isOpen, que no caso seria um boolean, tá? É uma propriedade obrigatória. E daí o que eu faço? Eu vou fazer um if a partir do isOpen,
que eu vou receber aqui na função, tá? E vou fazer aqui um if is open, ou seja, se ele estiver aberto, eu retorno esse código aqui, que no caso seria o código do modal. Caso contrário, eu retorno null, tá? E agora vocês podem ver que ele já não está exibível. Se eu clicar aqui no meu botão, ele não acontece nada, porque o meu botão ele não está abrindo o modal, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma função aqui embaixo também chamada confirm action, por exemplo, que seria a função responsável por fazer set is dialog open como true, tá? E essa função será chamada sempre que eu clicar nesse botão aqui, que seria a confirmação do formulário, né? Então eu coloco dessa forma aqui, e agora quando eu clicar, ele seta esse estado como true, e a partir disso, o confirm dialog entende que ele tem que ser exibido, tá? Mas como que fecha isso? Para fechar, a gente tem que fazer uma parte do modal, porque geralmente é um botão de fechar que a gente vai ter lá dentro, né? Então eu vou colocar aqui também, ó, sem estilização nenhuma, apenas um button, tá? Um botão dizendo fechar, que no caso ele é para fechar, e no on-click dele eu preciso executar alguma coisa, que no caso seria o objetivo dele de fechar esse modal, né? E o que eu vou fazer? Eu vou precisar passar uma propriedade aqui para o confirm action, que seria uma propriedade chamada onClose, tá? Que é o que ele deve fazer quando o usuário quiser fechar, né? E no meu caso, eu vou passar uma função aqui para ele, dizendo que eu quero fazer set is dialog open com false, né? E eu preciso, claro, também fazer aqui a declaração dessa função na interface, né? Então, onClose, eu recebo uma função void, porque eu não retorno nada, né? Também não recebo nada por parâmetro. E no caso, eu recebo essa função onClose aqui, tá? E no onClick do botão, eu chamo ela, tá? Ou seja, quando eu clicar em fechar agora, eu troco o estado do confirm dialog para fechado. E assim eu tenho um gerenciamento de abrir e fechar ele tranquilamente, né? Agora, a mágica disso aqui é fazer ele funcionar. No caso, estilizando, né? Então a gente vai utilizar um pouco de Tailwind para transformar isso aqui de uma maneira melhor, tá? Se vocês checarem aqui no console, além dos 1 milhão de erro que tá dando, ele não tá recebendo aqui o fechar. O fechar, ele, sempre que eu clico em remover, ele não tá fazendo esse console.log de confirmou aqui, né? Sabendo disso, a gente precisa evoluir ele de alguma forma para ter um botão também para confirmar a ação. Então, finalizando essa parte aqui de funcionalidade, eu vou ter aqui também uma função chamada uma propriedade chamada onConfirm, né? Onde eu vou passar para ela a função handleSubmit. E essa onConfirm aqui também, ela vai ser uma outra função void, tá? Assim como a onClose, onConfirm, vai é uma função void. E o objetivo dela vai ser fazer a confirmação do formulário, né? Então a gente recebe a mesma função que é passada no onSubmit do form. E aqui eu vou ter um outro button, tá? Que eu vou colocar confirmar, por exemplo. E no onClick dele, eu chamo a função onConfirm, né? Só que ele tá dando um problema aqui relacionado à tipagem, tá? Além aqui da declaração, né? onConfirm. Porque quando eu confirmo, vocês podem ver que ele atualiza a página, ó. Por que esse comportamento ocorre? Porque eu não fiz o prevent default da ação do formulário, né? Então aqui eu vou receber um evento do form event, que no caso seria a tipagem, né? Onde eu faço i.preventDefault, que é basicamente para eu prevenir o comportamento padrão, que seria de recarregar a página após enviar um formulário, tá? Entretanto, ele está dando um problema aqui, porque no onConfirm eu não consigo manter um rastreamento da ação do usuário, tá? Então eu não consigo mandar aqui para ele o evento de confirmação do formulário, porque eu não estou lidando com um botão, né? Eu estou passando ele como uma propriedade. O que eu posso fazer? Por que existe isso, na verdade? Porque o handleSubmit ele pode ser feito submit tanto através do confirm dialog, quanto através de alguma outra forma. Então, para deixar ele mais dinâmico, a gente torna dessa forma aqui. Mas, como o nosso confirm dialog pode não passar um evento, porque ele não sabe rastrear isso, eu passo isso como uma prop opcional. E agora, quando eu confirmar, ele não vai mais acontecer o reload, tá? Então, ele fica melhor. Só que eu tenho que colocar o ponto de interrogação também do Nullish Operator, tá? E tá tudo certinho agora. Como a gente já fez toda a funcionalidade do nosso modal, vamos utilizar ele para realmente parecer um modal de verdade, né?
Então aqui para a parte de estilização, a div que fica ao redor de tudo, ela precisa ter algumas classes bem específicas do Tailwind para transformar ele melhor, né? Eu vou colocar um Position Fixed, porque daí ele fica em qualquer local, tá? Ó, vocês podem ver que ele está num local específico. Eu vou colocar Inset 0, para ele se posicionar lá no canto superior da página. Um Background Black, e eu coloco uma Opacity de 25 nesse cara, tá? Para ele não ficar totalmente escuro. Eu vou colocar um Backdrop Blur SM também, para ele ficar com esse aspecto de blur, né? Eu esqueci como é que é blur. Borrado, né? E aqui eu coloco um Flex Justify Center e Items Center também, tá? E daí assim eu posiciono o conteúdo desse modal aqui no centro, né? No caso a gente acabou de fazer todo o cara que fica ao redor do modal. Agora a gente vai fazer o conteúdo central e daí estilizar os itens de dentro. Beleza. O que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou ter uma div, onde eu vou ter uma... O que eu vou ter dentro dessa div aqui no caso? Eu vou ter duas coisas, tá? Vocês podem olhar aqui no design principal, a gente tem um ícone e um texto, né? Então essa parte de ícone e texto, a gente precisa fazer elas funcionarem, tá? E a gente vai fazer aqui no caso uma tag P, onde eu vou renderizar, por exemplo, deseja mesmo remover, que no caso seria o texto inicial ali, né? E eu vou colocar uma class name aqui, de font medium, text white, text XL para ficar um pouquinho maior e um text center também. Text center. Aí. Beleza? Fechou. Depois de colocar o text center, eu também preciso passar esses itens aqui para dentro da div que fica ao redor e estilizar ela, né? Aqui eu vou colocar uma class name com uma width de 72, uma height de 72 também, 52 na verdade, não quero deixar lá quadrada. Um background, que eu vou passar uma cor personalizada aqui, que seria 2D3134. Rounded XL. E vocês podem ver que ele está começando a criar forma aqui, né? Flex Call, para deixar os itens em coluna. E eu quero colocar Items Center e Justify Between, tá? Porque eu quero que ele tenha espaço entre os itens, ó. Então ele vai espaçar dessa forma aqui. E a gente vai organizar esses filhos para eles passarem da maneira correta, tá? E eu vou ter um pad no eixo X de 4 e um pad no eixo Y de 1, para não ficar tudo grudado. E agora eu vou fazer também aqui a parte do ícone já, tá? Que é simplesmente a renderização do icon. Só que ao redor desse icon eu tenho uma div, tá? E junto com ele eu também tenho a tag P. Como que eu faço para renderizar esse icon? Eu falei mais a detalhe no vídeo anterior, tá? Mas basicamente a gente vai receber ele como prop aqui também, tá? Eu vou dizer que esse icon, ele é um React Element, tá? Ele é um elemento do React que a gente pode receber, no caso um componente, né? E o que eu vou fazer? Aqui como propriedade, vou passar icon sendo um componente do React. E no caso eu vou chamar aqui o exclamation icon. E eu vou passar a estilização também desse ícone em específico aqui, né? E no caso a estilização desse ícone seria uma width de 10, para ele ter uma largura, uma height de 10 também para ele ficar quadrado. E um fill, que no caso seria para preencher o SVG, de uma cor personalizada também, que no caso seria F4, 59, 43, e a gente fecha o hexa dessa forma aqui, tá? E agora quando eu abrir, vocês podem ver que o ícone está aqui, né? Tendo a exibição desse ícone, eu posso fazer também a estilização da div no geral, tá? Que no caso eu vou ter uma class name aqui também, class name flex call, items center, um gap de 2 e a width desse cara eu quero que seja 3/4 do total do componente, tá? E um padding de 4 também. Beleza. Dessa forma aqui a gente já começou a estilizar um pouco, tá? E agora é só organizar, deixa eu tirar esse H1 aqui que não precisa. E eu vou ter uma div que vai ficar ao redor dos dois botões finais, né? Dos botões de confirmação do dialog. No caso, essa minha div ela vai ter aqui uma class name com flex, width full e justify evenly, tá? Para cada coisa ter o seu espaço entre si, né? Justify evenly ele é uma mistura do justify between e do justify around, né? E agora eu já tenho os meus itens aqui, tá? O texto desse botão aqui, por coincidência, vai ser sempre voltar, tá? No caso do protótipo que eu fiz aqui, vocês podem fazer personalizado também.
Mas aqui dentro eu vou renderizar algo chamado Confirm Button Label, que é uma propriedade que eu vou passar, que no caso é o texto de confirmação, tá? E eu vou receber essa propriedade aqui. Não só isso, mas esse texto aqui também, ele vai ser personalizado. Então eu vou receber algo chamado message. No caso seria uma string também, contendo a mensagem principal que aparece aqui no meio, né? E essas duas props, elas são strings, tá? Então message string e confirm button label como string também, tá? Beleza, só que eu tenho que passar essas props aqui. Então eu coloco message como deseja mesmo remover, no caso porque o contexto do botão é de remoção, né? E o confirm button label seria remover. E agora, vocês podem ver aqui, ele já está mais dinâmico, né? Tá ficando interessante. E agora, basicamente, é a estilização dos botões. Porque tá totalmente funcional. Se eu clicar aqui, ele finaliza o form, ó. Deixa eu atualizar aqui, deixar normal. Ó, ele encerra o form. Vocês podem ver aqui no console, ó, ele aparece que confirmou. E voltar, ele fecha o modal. Bem certinho, tá tudo funcional. É a parte de estilização. Só que aqui nesses botões eu vou colocar uma estilização específica, tá? Vou colocar aqui class name, font semi-bold, text white, text XL e um padding de 2, tá? Eu vou colocar uma estilização bem parecida no botão de confirmação. Só que eu vou trocar a cor, tá? Vou trocar a cor e deixar ela estática como F45943, tá? Mas o que vocês podem fazer também é o seguinte, ó. É como a gente não tem a confirmação, né, das questões aqui, por exemplo, ó. O fio, a gente está passando a mesma cor, que no caso seria do text, né? O que a gente pode fazer seria, por exemplo, passar alert color, tá? Uma outra propriedade, onde eu vou passar esse F45943, né? E daí ao receber esse alert color, que no caso aqui poderia ser uma propriedade, ó, como uma string, tá? Esse alert color, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu obtenho aqui o confirm button style, tá? Uma constante, onde eu recebo isso aqui, tá? Dessa forma aqui. Só que daí eu coloco acento grave porque eu quero colocar a variável aqui no meio, né? E essa variável seria aqui, onde eu vou colocar o alert color, tá? Não só isso, mas eu também passaria const icon style, tá? Que seria para definir o estilo do ícone, onde eu vou passar fill recebe isso aqui também, alert color, tá? Aí no caso, eu removo esse fio aqui, eu passo por parâmetro, e o que eu faço? Aqui o icon, eu faço uma confirmação de que existe icon, na verdade ele é... E aqui no icon, eu faço um um clone element, posso importar só o clone element do icon, né, onde eu passo como class name para ele o icon style, tá? E daí eu clono ele dessa forma aqui, tá? Porque a questão é que eu também preciso passar isso aqui, né? Para no caso poder definir, porque ele tá meio que fazendo um override, ele tá substituindo a estilização, né? Tá substituindo a class name que eu passei. Então agora no caso eu tô passando a cor geral pro meu componente, eu já estou utilizando ela no icon style, né? E eu preciso utilizar ela agora no meu button, onde eu só coloco aqui, ó, que eu utilizo o confirm button style. E tá certo, ó. Agora tá tudo de acordo. E agora tá tudo de acordo funcionando da mesma maneira, né? O que fica muito mais interessante, porque assim a gente mantém uma consistência maior no nosso app, né? Passando só uma cor e estilizando os dois elementos principais que reagem a partir dessa cor, né? Uma outra coisa que eu quero fazer, um detalhe bem simples, que no caso seria essa barra vertical aqui, é colocar uma div entre os botões aqui, tá? Onde nessa div eu vou colocar... Na verdade eu posso fazer ela self-closing também. Eu coloco uma class name, onde eu vou ter uma altura de 3/4 do que eu posso ter no componente wrapper dos botões. Um BG white, uma width de meio, que no caso seria a width 0.5, e um self-center. Pronto, tá? Agora a gente tem um divisor de águas aqui dos nossos botões, né?
E tá tudo certo, já está funcional o nosso modal, né? Inclusive, finalizado. E no caso aqui a gente obteve diversos conhecimentos do React, né, como a confirmação de form, que no caso seria a parte onde a gente repassou a função de handle submit para o nosso alert dialog, para ser inserida por lá. Nós vimos relacionada a renderização condicional, onde a gente fez a renderização do dialog a partir do estado de isOpen. E a gente também realizou um modal personalizado com React, que no caso vai além da tag dialog do HTML, que existe também, né? E a gente fez um modal totalmente personalizado utilizando React. Além disso, a gente também viu com o Tailwind como fazer a estilização para esse modal, né? Como fazer uma certa reação geral no nosso componente a partir de estilos específicos, né? Como a cor do ícone e a cor do botão de confirmação. E com isso a gente conclui esse componente aqui, pretendo trazer mais para vocês. Esse foi bem rapidinho, né? Mas a gente vê que com o tempo vai evoluindo a velocidade, porque eu não preciso apresentar tudo do zero, vocês já aprenderam, já fixaram e já sabem como fazer isso aqui. E isso é muito massa, porque eu consigo ver que vocês estão aprendendo de verdade. Então se vocês estão gostando dessa forma que eu estou utilizando aqui para ensinar, deixa sua avaliação aqui nos comentários, através do seu gostei também. Compartilha esse vídeo com algum amigo que possa estar interessado nesse conteúdo. E se quiser checar esse e outros componentes que eu vou fazer mais à frente, se inscreva no canal, pois eu não pretendo parar por aqui a produção dos vídeos, tá? Muitíssimo obrigado pela sua atenção e até mais, galera. Valeu!